Boa noite, está no ar o Espiritismo para Todos. Como você está? Está enfrentando muita adversidade? Está vivendo momentos difíceis, desafiadores? Todos estamos, não é mesmo, telespectador amigo ou amiga? Pois é, nós trazemos um tema pertinente hoje no nosso Espiritismo para Todos. Trazemos a psicóloga Simone Ferreira, de São José, Santa Catarina. Psicóloga, a Simone vai trazer uma contribuição muito vasta, valendo-se de uma afirmativa de Jesus que nos convida ao reerguimento moral em todos os aspectos. Disse o Cristo: levanta-te e anda. E a Simone faz reflexões de profundidade sobre esse tema extraordinário, para que nos levantemos das nossas aflições e continuemos a caminhar. E ela tem um detalhe dentro da sua abordagem que eu não vou revelar. Eu vou deixar para que você ouça por si mesmo sobre a análise desta afirmativa convite de Jesus. Levanta-te e anda. Conheça, pois, a Simone de São José, Santa Catarina. Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui nesse momento para conversarmos um pouco a respeito do Espiritismo, do Evangelho de Jesus. E hoje gostaríamos de compartilhar uma passagem que está anotada no Evangelho de João, 5-9, e eu peço licença para ler, de modo que a gente possa depois, então, fazer algumas considerações em relação a essa passagem, que se chama Cura do Enfermo no Tanque de Betesda. E ela diz assim: há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, que tem 5 pórticos. Nestes pórticos estava deitada uma multidão de enfermos, cegos, coxos e atrofiados, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Jesus, vendo-o deitado, ali estava um homem, ali estava um homem que se encontrava enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, lhe diz: queres tornar-te são? E respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho uma pessoa que me jogue no tanque, quando a água for agitada. Enquanto eu estou indo, outro desce antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu catre e anda. Olha que passagem rica de elementos que vão nos ajudar nesse momento a refletir um pouco a respeito do nosso percurso de vida aqui na Terra. E aí nós vamos conduzir este rico elemento chamado levanta-te e anda, né, que é uma frase bastante simbólica, fazendo uma ponte com a questão do protagonismo. Protagonismo, né, para quem não sabe, é aquela pessoa, protagonismo vem de protagonismo, né, que é a pessoa que assume um papel principal numa peça, num filme, em alguma obra, sendo então o autor ou autor desta obra, a atriz ou o ator desta obra. E aqui nós vamos trazer um pouquinho para a nossa existência, né? Dizendo que protagonista é aquele que protagoniza a sua própria vida, a sua própria história, sendo agente de mudança. Então, quando nós lemos aqui essa passagem, a gente fica pensando muito a respeito deste convite que Jesus nos fez. Protagonismo é uma expressão da moda, mas o convite de Jesus ele é antigo. Levanta-te e anda, como se dissesse: toma posse da tua vida, faz a tua parte, sai de trás do palco, não é? Deixa de ser coadjuvante e assume o papel principal, porque outro não deve atuar por você. Então evoca da nossa parte atitude, posicionamento diante da nossa própria vida. E então este levanta-te e anda está ligado à vontade. Será que a gente quer realmente
fazer as mudanças. Por isso é interessante quando Jesus diz assim, né? Vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, lhe pergunta, queres tornar-te são? Nem sempre nós queremos a transformação. Às vezes a gente quer que alguma coisa se modifique, mas nós não fizemos o movimento. Então, é uma passagem interessante, porque Jesus verifica a intenção da pessoa, se ela realmente tem vontade de ser curada. E aí, quando nós também pensamos no dia a dia, nas questões práticas, também devemos pensar se o outro quer, porque nem sempre nós temos essa delicadeza de perguntar se o outro precisa, e às vezes nós já vamos agindo como roteiristas, não é? Oferecendo ajuda sem saber se ela realmente precisa, se ela realmente quer que seja a nossa ajuda, e do modo como nós estamos oferecendo, propondo, quando não impomos, porque pode ser que às vezes a gente imponha um tipo de ajuda que tira a dignidade da pessoa, que fere o seu livre-arbítrio. Então, é muito simbólico essa pergunta, queres tornar-te são? Isso a gente pode, no dia a dia das nossas vidas, interações, perguntar para as pessoas, você quer a minha ajuda? De que modo eu posso te ajudar? Mas uma outra passagem interessante ainda, relacionada à questão da vontade, que Leon Denis também nos apresenta no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Há um capítulo onde ele trata a respeito da vontade e ele a chama de faculdade soberana. Olha que interessante. Dizendo que se nós soubermos utilizar essa faculdade soberana de modo persistente, seremos capazes de modificar a natureza de muitas coisas no nosso entorno e vencer muitos obstáculos, mas é preciso o quê? Que a gente ative ela dentro de nós, e nem sempre, às vezes, nós estamos nos movimentando neste sentido. Então, aqui entra também em ação a questão da autorresponsabilidade. Nesta passagem que João narra para nós, nós observamos a importância da autorresponsabilidade, que é quando eu assumo a minha parte. Né? Jesus dizendo, levanta-te, anda, estava chamando aquele homem para a autorresponsabilidade. E aí a gente tem que se perguntar, a quem ou ao que nós atribuímos as responsabilidades, né, diante de situações que acontecem, que ocorrem nas nossas vidas? Será que, às vezes, nós não estamos buscando terceirizar essa responsabilidade? Naturalmente, assim, que existem certos eventos fora de nós que vão nos impactar, que vão tirar de nós, né, muita força, vão exigir força, outros movimentos que nem sempre nós damos conta. E aí, às vezes, há movimentos que nós não daremos conta realmente de fazer. Mas aqui, essa autorresponsabilidade, levanta, assume a tua parte, a gente precisa fazer esse checklist. O ideal é a gente não terceirizar responsabilidades, nem dentro, e às vezes, dentro, melhor dizendo, dentro de nós, há situações que devem ser manejadas sem sombra de dúvidas, para que a gente consiga se responsabilizar. Mas o ideal é que a gente possa sempre ter isso em mente, não é? Qual é a parte que me cabe? E aí, quando a gente faz essa reflexão, pensando também no externo, naquilo que nos influencia fora de nós, a gente precisa pensar no modo como eu interpreto tudo que ocorre fora de nós. Então, esse levanta-te, toma o teu catre e anda é extremamente importante, nos ajudando a gente não terceirizar. Ninguém vai poder levantar-se por nós e fazer a nossa parte. Mas aqui, ainda em relação a essa questão de terceirizar ou então de buscar justificativas, vejam que ele diz assim, quando Jesus pergunta se ele quer tornar-se são. E ele diz assim, Senhor, não tem uma pessoa que me jogue no tanque. Por isso, né, que ele ficou provavelmente os 38 anos que João narra aqui. Então, quantas vezes nós não agimos assim, dessa maneira,
esperando que alguém faça algo por nós, algo que nós deveríamos fazer por nós mesmos. Então, essa passagem vai nos ajudar a pensar em autorresponsabilidade, não é? Em buscar ou não culpados. Aqui ele justifica, eu não tenho uma pessoa para me colocar lá. E na vida atual, quantas vezes a gente também vai responsabilizar outras pessoas ou situações da nossa infância, não é? Às vezes, situações de vida, nós podemos responsabilizar, né, pensando um pouco aqui em nós, reencarnacionistas, os obsessores, por vários entraves que acontecem na nossa vida. Então, a pergunta que não quer calar, né, qual a contribuição em tudo que me acontece, para que a gente possa se autorresponsabilizar. Então, essa passagem nos ajuda a pensar em vontade, em autorresponsabilidade e em mudança também. E aí me ocorre sempre uma passagem, uma frase, melhor dizendo, atribuída, né, a Hipócrates, que é o pai da medicina. Antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer, que vai muito nessa direção, né, de autorresponsabilidade. Será que a gente está disposto também a mudar? Porque esse protagonismo, esse levanta-te anda, é um convite para que a gente possa mudar. Mudar os nossos hábitos, o nosso estilo de vida, os nossos valores, as nossas crenças, o modo como nós pensamos, não é? Então, quantas oportunidades a gente tem neste momento de refletir com essa passagem, que eu vou recapitular. Ela está nos falando de vontade, de autorresponsabilidade, de mudança e de atitude, porque a gente precisa se questionar. Eu sempre me questionei, por que será que Jesus não disse eu vou te levantar e disse levanta-te e anda? Não é interessante isso? Porque ele confiava na força e na capacidade que residiam no íntimo daquele homem. E naturalmente esperava uma contrapartida, não é? Para que ele pudesse ter o mérito pela sua própria transformação. Então a gente vai, com essa passagem, né, pensar a respeito disso, na nossa contribuição para os nossos processos de cura e de transformação. Então vejam só, quando a vida chegar e nos indagar, né, se a gente quer se curar de alguma situação, se a gente quer se modificar, a gente deve lembrar dessa passagem do Mestre Jesus e de todo esse contexto, dizendo, eu assumo a minha parte, eu mudo o que for preciso e eu me levanto. Então, eu espero ter contribuído de alguma forma para as reflexões, para o percurso de cada um aqui, né, nesse planeta tão lindo, e agradeço, né, por estarmos aqui refletindo em torno da boa nova do nosso Mestre Jesus. Que tenham todos, então, uma boa noite. Obrigado, Simone. Que apreciação notável! Nós estamos aqui agradecidos, sensibilizados por sua apreciação tão belíssima sobre essa afirmativa convite de Jesus. Acho que estamos todos motivados a nos levantar dos nossos medos, aflições, preocupações, angústias e seguirmos adiante. É a mensagem da vida para que prossigamos trabalhando. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Dupliquem esse conteúdo disponível nas mídias sociais. Um grande abraço e até a próxima semana.